Avisa. Pronto? E aí? Então, nós estamos iniciando hoje a nossa reunião, a nossa sessão virtual da Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Cumprimento aos pares, à senhora procuradora, aos ilustres servidores, os advogados e quem nos assiste. E dizer que fica aprovada a ata em razão de que, devidamente encaminhada, não houve qualquer impugnação. E se houver qualquer modificação, faremos a tempo e a forma. Então, ficando, então, para julgamento os processos devidamente pautados, anunciando que serão adiados os seguintes processos: o 100, o 101 e o 15, PJE. Ficam retirados de pauta o 109, e aquele outro que eu adiei, né? Sustentação oral, ficam indefinidas a do 31 e a do 65 da pauta, por não se enquadrar no dispositivo autorizativo do Código Civil. E ficam deferidas as seguintes sustentações: a do 104, a do 103, a do 91, a do 48 e a do 30. Falei em ordem não crescente, em razão de que aqui está de acordo com os pedidos, a ordem dos pedidos. O 104 tem uma informação de que tem uma petição de acordo em primeiro grau, que está com os desembargadores do QI, né? Por isso que está sendo adiado para ser analisado esse aspecto, né? Não está sendo adiado, é um pedido de sustentação, tem que ver se ele vai retirar de pauta ou não. Eu estou sendo informado que no 104 tem um pedido de de homologação de um acordo formulado pelas partes, que está no primeiro grau. Vou só verificar se no caso até de adiar, para ver com relação a esse acordo. Se houver acordo, nós vamos julgar, e as partes já tiverem acordo para se juntar no primeiro grau. Então, no momento oportuno, consultar. Não sei se você tem conhecimento do fato. Tem, né? Esse fato, juntar uma petição anunciando um acordo de primeiro grau. Então, se vai ser homologado esse acordo, nós julgamos o processo, não teria nem isso, né? Então, vamos iniciar os trabalhos com os pedidos de vista. O desembargador Antônia julga o 99 da pauta. Eu desprovi, o desembargador Zucchi proveu o recurso. E a desembargadora Antônia traz um voto, né? Não é só julgamento ordinário, não tem pedido de preferência, nada. 99 da pauta. Eu já li o voto, eu já dei o vista, né? Vocês quiserem anunciar o seu voto? Pois é, Excelência. Como dito, eu, com a devida vênia, o relator, eu estou acompanhando a divergência do desembargador Joaquim, mas fazendo uma ressalva de que seja respeitado como limite para a partilha a data da dissolução da União Estável, que é o dia 1º de outubro de 2013. Então, esse é o resumo do meu voto. Vossa Excelência já teve acesso ao desembargador Joaquim também, com o pedido de vista para nós chegarmos a um consenso a respeito ou chegar à conclusão final. Tá certo. Conforme adiantado já para a própria relatora, e agora aqui oficialmente na sessão, eu vou pedir vista, embora sendo relator já votado, desprovendo, e em vista de que há 3 votos diferentes, né, embora a desembargadora Antônia acompanhe a divergência, ela fez um destaque diferenciado. Então, eu vou pedir vista para examinar exatamente esses 3 aspectos e verificar uma solução que, de modo que se o meu voto estaria de acordo com dos pares, e cada voto em si trazer talvez um outro voto, mantendo, mas enfim, vou pedir vista em razão de que a desembargadora Antônia acompanhou a divergência, mas
com destaque de que teria que ser apurado os ativos da empresa por ocasião do dia da dissolução da união estável, e aí partilhar o patrimônio da empresa, líquido, né? E eu vou, então, com relação a isso, eu vou pedir vista. Então, fica assim anunciado. E agora, não havendo mais nenhum pedido não tendo mais nenhuma vista em andamento, tem um pedido de vista meu, aliás, que eu estou adiando, tá certo? Já foi anunciado lá, o número 100, tá certo? Então, eu consulto a senhora, a doutora procuradora, se mantém, se há retificação, se ratifica os pareceres, para que nós possamos fazer o julgamento em vista. Senhor presidente, com exceção das sustentações orais que, porventura, o Ministério Público participe, os demais eu ratifico. Desembargador Dirceu, o 44 da pauta tem uma petição anunciando também acordo, portanto, eu vou adiar e peço que a secretaria encaminhe a conclusão para que seja apreciado. Tá. Senador Zuquinho, 104. Então, fica adiado o 44, a pedido do relator, e 104, você vai adiar ou vai adiar? Eu vou pedir para tirar os dois de pauta, senhor presidente. Retirar? Porque a secretaria só vai fazer conclusão se eu retirar de pauta. E o 104, se tem um acordo em primeiro grau, obviamente eu vou baixar o processo para que seja homologado. Não seria bom o 104, que o advogado pediu sustentação oral, ouvi-lo aqui agora, se ele realmente... Vamos ouvir, então. Se não tiver aí, né? E o 44, então... O 44, vamos consultar o advogado da parte, se ele tem esse acordo, se ele... nós vamos retirar de pauta para que o acordo seja homologado. Tá certo? Tá. Ou não, então né? Fica retirado só o 44, é meu pedido. E o 104, oportunamente, faremos essa verificação. Então, julgamento em lista, de acordo com os votos encaminhados aos pares e de acordo com o parecer da Procuradoria, de acordo com o narrado, de acordo com a conclusão do parecer. O número 1 da pauta é rejeitados. O 2 é desprovido. O 3 é parcialmente provido. O 4 é desprovido. O 5, parcialmente provido. O 6, desprovido. O 7, desprovido. O 8, parcialmente provido. O 9, não conhecido. O 10, desprovido. O 12, o 11, acolhidos, conforme o parecer ministerial. 12, rejeitados. 13, desprovido. 14, desprovido. O 15 foi adiado. O 16, desprovido. 17, parcialmente provido. 18, parcialmente provido. 19, desprovido. 20, provido. 21, desprovido. 22, desprovido. 23, desprovido. 24, parcialmente provido. 25, desprovido. 26, desprovido. 27, desprovido. 28, desprovido. Tá? Houve distância oral, mas a parte abriu mão, então, anunciando o 28, é o agravo de José Rodrigues Rocha Júnior, agravado Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, Hospital Alberto Einstein. Desprovido. 29, provido. 30, tem pedido de distância oral. 31, desprovido. 32, rejeitados. 33, desprovido. 34, desprovido. 35, desprovido. 36, provido. 37, não conhecido. 38, parcialmente provido.
Aliás, 38. Primeiro apelo desprovido, segundo apelo parcialmente provido. Primeiro apelo é do Ailton César, segundo apelo de Joaquim Rodrigues Lourenço, Marcos Lourenço. 39, desprovido. Então, assim, os meus jornais de lista estão concluídos, passo os vereadores do Quim. Sim, agrade a Câmara. O 40, ordem denegada. 41, desprovido. 42, rejeitados. 43, provido. O 44 foi retirado de pauta. 45, provido em parte. 46, desprovido. 47, desprovido. O 48 tem pedido de sustentação. O 49, desprovido. 50, desprovido. 51, desprovido. 52, desprovido. 53, provido. 54, recurso conhecido em parte e parcialmente provido. 55, é um processo que foi devolvido pela vice-presidência, senhor presidente, e eu estou exercendo o juízo de retratação para o fim de dar provimento ao recurso. O 56, desprovido. 57, provido em parte. 58, rejeitado. 59, rejeitado. 60, desprovido. 61, provido. 62, provido. 63, desprovido. 64, desprovido. 65, provido. 66, provido em parte. 67, desprovido. 68, desprovido. 69, desprovido. 70, desprovido. 71, rejeitado. 72, desprovido. 73, provido. 74, provido em parte. 102, desprovido. 103 e 104 tem pedido de sustentação. O 105, desprovido. 106, desprovido. 107, provido em parte. E o 110 é acolhido. Portanto, senhor presidente, dos meus relacionados, eu concluo. Agora, então, desembargador Antônio, também estou de acordo com os votos recebidos, e a procuradora já ratificou, de modo que Vossa Excelência terá a palavra para anunciar o resultado. Muito obrigada, Excelência. 75 saiu da... Bom, vamos lá. 76, desprovido. 77, desprovido. 78, parcialmente provido. 79, desprovido. 80, desprovido. 81, provido. 82, desprovido. 83, desprovido. 84, desprovido. 85, desprovido. 86, desprovido. 87, provido. 88, provido. 89, provido. 92, parcialmente provido. 93, desprovido. 95, parcialmente provido. 96, desprovido. 97, parcialmente provido. 98, desprovido. 108, recurso dos autores provido, da parte requerida desprovido. É isso. O 75, Excelência, que estava na lista de sustentação oral e agora não foi... Ele pediu da sustentação e pediu preferência. Tá, eu tinha colocado... Tá bom, então é recurso desprovido, Excelência, o 75. Tá certo. E assim eu termino os meus de lista, Excelência. Então vamos agora aos que têm sustentação oral. Cadê o... Eu tenho um com sustentação oral. Mas não vamos pela ordem de pedir da sustentação, é o 103 da pauta, desembargador Zucchi.
o pedido de preferência de citação oral para o doutor Tiago Stuck Reis de Oliveira, advogado do agravado. Senador Zucchini. Eu acredito que não há necessidade de relatório, né? O advogado pode fazer citação oral pelo prazo legal. Senhor presidente, 103, né? É o 103. Tá, eu vou fazer a leitura da emenda, senhor presidente. Agravo de instrumento, embargos à execução de contratos de compra e venda entre particulares, constituição de novo advogado na fase recursal após a intimação da pauta de julgamento, recebimento do processo na fase em que se encontra, lide que versa sobre área abrangendo reserva indígena, interesse individual ou coletivo do grupo indígena, legitimidade da FUNAI e da União, competência da Justiça Federal para processar e julgar a causa, remela de conformidade com o parecer ministerial, senhor presidente. Eu estou... O outro advogado, doutor Gabriel, se insurge, embora seja do advogado, e ele é a questão preliminar. Eu vou só resumir, senhor presidente, que não poderia, isso aí, o acolhimento preliminar de incompetência acarretaria uma supressão de instância. Agora, senhor presidente, isso aqui se trata, na verdade, de matéria de ordem pública, e isso tem sido em qualquer grau de jurisdição. E mais uma outra coisa que ele alega, senhor presidente, a questão de ordem da situação que ele pretendia fazer sustentação no caso que ele pegou o processo e foi constituído após a publicação. Olha, quem é contratado posteriormente em substituição do advogado anterior, ele recebe o processo no estado que se encontra. Não há que se falar em nulidade. Seria uma deferência, mas nós entraríamos em confronto com aquilo que a Câmara está decidindo e não há permissivo legal para que ele faça realmente jus à retirada de pauta do processo, retirar o processo de pauta para que ele possa, na verdade, manusear. Ele pega o processo no estado que se encontra. Eu estou rejeitando essa questão e estou mantendo, dado o interesse da FUNAI e do Ministério Público Federal, eu estou declarando a incompetência da Justiça Estadual e remetendo o processo àquela Justiça Federal. É como eu estou conduzindo o voto, senhor presidente. Bom, só para reduzir tempo e para evitar futuros precedentes, às vezes a gente perde mais tempo discutindo que deixando o advogado falar. Podia falar em 2 minutos, a gente gasta meia hora para não chegar a conclusão nenhuma. Mas só colocar o seguinte, bem rapidamente. Matéria de ordem pública. O relator poderia fazê-lo monocraticamente por mero despacho, mandando para o federal. Mesmo porque quem vai decidir a competência é o juiz federal. Então, Vossa Excelência poderá, lá na Justiça Federal, fazer as citações orais necessárias e auriculares para que ele não receba e volte para cá. Porque nós, mesmo havendo dúvida de quem é a competência, quem tem que dirimir essa dúvida, segundo a jurisprudência, é o juiz federal. Se ele se der por competente, acabou. Se ele não se der, volta para cá e não se discute mais. Nós passamos a ser competentes. Até por uma questão de segurança jurídica, é bom que o processo viaje um pouco. Eu sei que a justiça é demorada, e isso faz parte de quem advoga e das coisas da defesa. Então, o relator aqui fica como se fosse um mero, no bom sentido, um despacho individual remetendo para o Justiça Federal. Então, eu acredito que até a citação oral para depender disso não é o caso nem aqui. Teria que ser feito gestão junto ao juiz federal que for analisar essa competência. De modo que eu vou ser arbitrário aqui com Vossa Excelência e vou indeferir a citação oral e vamos mandar o processo lá para o juiz federal. E aí, se o juiz está mandado de volta, nós decidimos aqui. Se ele acatar, aí Vossa Excelência que fez a sustentação, eu trabalho lá
e não teve êxito. Está certo, doutor? Excelência, senhor presidente. Desculpa, o senhor só me dá um minuto. É importante porque é um fato conveniente entre a semana passada e essa que aconteceu relacionada a essa questão. Agora, é o seguinte, eu posso até 2 horas, mas se formos convencer de que é ou não competência federal, não adianta conhecido é o juiz federal lá. E se há supressão de instância, e nós estamos entendendo, e eu entendo que a matéria de ordem pública, que a competência é irrevogável. Mesmo que se nós decidirmos aqui que é nossa competência, amanhã poderá ser anulado por ter sido decidido incompetente. Então, se for lá e visitar lá, aí a competência fica firmada em definitivo. Até para o seu cliente, para a Vossa Excelência, isso, ainda que pese algum tempo, isso é importante, porque o processo gera mais segurança jurídica. Entendeu? Eu entendo, desembargador, eu entendo perfeitamente, desembargador. É que eu insisto, e tudo bem, o senhor indeferindo, eu entendo, o senhor presídio. Em ata, é um espaço de expediente do desembargador Juquim, ratificado pela terceira Câmara em sessão, e aí, se você tiver algum recurso, teremos o prazer de analisar o seu recurso. Mas hoje, então, para evitar um precedente, fica assim decidido. Certo, desembargador Juquim? Certo, doutora desembargadora Antônia? Então, unanimidade remetido para o processo federal. Está ok, doutor? Ok, ok. Então, vamos para o segundo. Obrigado, doutor. O número agora é o número 5. É o quinto pedido de transferência, 91 da pauta. O apelante é o Jonathan, e o advogado dele, que pede a preferência, inclusive, é o doutor Júnior Luiz da Silva Cruz, que acredito que vai declinar. Se Vossa Excelência quiser ler a ementa, porque ele é advogado do apelante. Certo, Excelência. Lerei, então, a ementa. Apelação civil, ação de busca e apreensão, alienação fiduciária, notificação extrajudicial frustrada, envio para endereço diverso do contrato e protesto, suposta ocultação do devedor, mora não configurada, juntada da notificação extrajudicial frustrada, enviada para o endereço do contrato com as contrarrazões, preclusão, ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sentença reformada, litigância de má-fé não demonstrada, recurso parcialmente provido, Excelência. Doutor Júnior, o senhor ouviu a ementa? Está de acordo? Não estou ouvindo, senhor. O senhor ouviu a ementa? Está de acordo? Sim, de acordo, Excelência. Declina da sustentação? Declina já brilhante sustentação oral, né? Oi. Uma brilhante sustentação oral, ganhou de cara. Sim, ouvi. Muito obrigado. Agora vamos para os 6 da pauta. Os 6 da preferência, o 48 da pauta, aliás, desembargador Zuquim. Há um pedido de sustentação oral que acredito que ele vai sustentar. Dr. Gabriel Dantas Giraldes, apelante, advogado do apelante, Francisco Pereira Filho. Então, nós podemos suspensar o relatório e passar direto ao doutor Gabriel, certo? Doutor Gabriel, o senhor tem a palavra. Muito obrigado. Primeiramente, eu gostaria de saudar ao excelentíssimo desembargador presidente, seus eminentes pares. Gostaria de saudar a todos os que acompanham a presente sessão de julgamento. Uma ótima tarde a todos. Pois bem, trata-se de um recurso de apelação interposto em face da sentença de origem que extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob a suposta alegação de que houve a perda superveniente do objeto da ação. Ocorre, excelências, que na realidade não houve a perda superveniente do objeto da ação, porque o que acontece na realidade é que na presente demanda há um pedido de tutela de urgência
e que o pedido de tutela de urgência não se confunde com o pedido do mérito da demanda. E é isso que eu venho esclarecer a vossas excelências. Pois bem, cuidam os autos de uma ação declaratória de elegibilidade dos autores, ora apelantes, com pedido de tutela de urgência para que fossem declarados elegíveis. O pedido de tutela era a declaração de elegibilidade que ocorreu passado, no ano de 2019, para o quadriênio de 2019 a 2023, todavia não se confunde com o pedido de mérito, que dizia respeito justamente à declaração em definitivo da elegibilidade dos candidatos ora apelantes. Pois bem, os apelantes, eles buscaram concorrerem ao pleito eleitoral da cooperativa Ré, em que haviam duas chapas candidatas. A chapa 1, que buscava a reeleição, e a chapa 2, que é a chapa 2, honestidade e sinceridade Unimed de mãos limpas, composta pelos autores. Ocorre que a comissão eleitoral da cooperativa indeferiu a candidatura da chapa 2 pelo fato de 2 dos seus candidatos terem apresentado certidões positivas de protesto, o que iria contra o artigo 3º, inciso 3 do regulamento da comissão eleitoral. Ocorre, excelências, que essa decisão da comissão eleitoral não é incabível qualquer recurso em face dela. Portanto, foi necessário o ajuizamento da presente demanda com pedido de tutela de urgência para que os candidatos ora apelantes conseguissem participar do pleito eleitoral do quadriênio de 2019 a 2023 e, no mérito da demanda, a declaração em definitivo de sua elegibilidade. Portanto, foi necessário o ajuizamento da primeira demanda e o juízo de origem, inclusive reconhecendo o direito dos apelantes, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, o que foi objeto da interposição de agravo de instrumento por parte do apelado, que lhe foi concedido o efeito suspensivo. Portanto, a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência não teve os seus efeitos por ter justamente sido concedido o efeito suspensivo ao recurso. Tendo isso em vista, o agravo de instrumento apenas foi apreciado em junho de 2019, portanto, após a realização das eleições que ocorreram em 1º de março de 2019, o que naturalmente fez com que houvesse a perda superveniente do objeto da tutela de urgência, e nada tem relação com o objeto do mérito da demanda, que era justamente a declaração em definitivo da elegibilidade dos candidatos. Para se corroborar e para se comprovar, inclusive, que não houve a perda do objeto, eu destaco os pedidos constantes na petição inicial, que em momento algum restringem-se a algum período ou limitam os pedidos a alguma eleição em específico. Muito pelo contrário, existe o pedido específico requerendo a procedência para declaração em definitivo da elegibilidade da chapa 2 e, consequentemente, de seus candidatos. Tendo isso em vista, e tendo em vista que não houve a perda do objeto da ação, é de suma importância se analisar o mérito da demanda, porque a análise do mérito e justamente o fato de não ter sido perdido o objeto da demanda significa que os candidatos ora apelantes terão a oportunidade de participar de futuras eleições da cooperativa, e não apenas limitando-se às eleições do quadriênio de 2019 a 2023. Portanto, eles ainda possuem interesse justamente na análise do mérito da presente demanda para que possam participar de futuras eleições da cooperativa. Por isso, e inclusive garantindo o respeito e o cumprimento ao princípio democrático que rege o cooperativismo previsto no artigo 3, inciso 2 da Lei 12.960 de 2012. Justamente porque nessas eleições em que existiam duas chapas concorrentes e ao não se homologar a candidatura de uma delas, automaticamente as eleições passaram a ter apenas uma concorrente, que era justamente a concorrente que buscava a reeleição. Tendo isso em vista, e até para garantir o princípio democrático, se faz de suma importância a análise do mérito da demanda. Pois bem,
O presente recurso visa justamente e requer justamente a reforma da sentença de origem para que se analise o mérito da demanda, justamente por não ter havido a perda superveniente do objeto, e ao se analisar o objeto da demanda, o mérito da demanda, trata-se, como dito, de uma ação de declaratória de elegibilidade. E o motivo pelos quais a chapa não foi declarada elegível foi justamente o fato de não ter cumprido com o artigo 3º, inciso 3º do regulamento da comissão eleitoral, por 2 dos candidatos terem apresentado certidões positivas de protesto, quando o requisito era a apresentação de certidões negativas de protesto. Ocorre, excelências, e o fundamento desse requisito é justamente porque isso impediria ou dificultaria a cooperativa de realizar contratações. Ocorre, excelências, que, primeiramente, esse requisito ele está previsto no regulamento da comissão eleitoral. E a comissão eleitoral, ela existe justamente para, à luz da legislação e do estatuto da cooperativa, observar se as chapas ou os candidatos podem participar do pleito eleitoral. A comissão eleitoral não tem competência, e isso pode ser observado pelo próprio estatuto da cooperativa, de legislar ou de criar requisitos para a participação do pleito. E se nós formos analisar exatamente o que estabelece o estatuto da cooperativa da Unimed e o que estabelece a lei número 5.764, que também rege o cooperativismo, em seu artigo 51 e o artigo 84 do estatuto da cooperativa, em nenhum dos dispositivos legais e estatutários está previsto o requisito da exigência da certidão negativa de protestos. Portanto, excelências, é um requisito adicional criado pela comissão eleitoral em seu regulamento, o que extrapola a competência da própria comissão e que vai em desencontro ao que está estabelecido em lei e no estatuto da cooperativa. Além disso, para defender ainda para reiterar a elegibilidade dos candidatos, os protestos constantes em nome de 2 dos candidatos, se forem observados os documentos constantes nos autos, inclusive as certidões negativas de ações de execução fiscal, por exemplo, em nome desses candidatos, pode-se perceber a inexistência de dívidas ajuizadas ou em atraso de responsabilidade dos protestados. E também os próprios candidatos que têm os protestos em seus nomes ocuparam cargos da gestão da cooperativa nos anos de 2016 e 2015, 2016 e 2015, salvo engano, em que, mesmo possuindo os protestos em seus nomes, não foram impedidos de ocupar os cargos de gestão. E tampouco trouxe quaisquer prejuízos para a cooperativa para realizar contratações ou para firmar negócios em prol da cooperativa. Lembrando ainda que a personalidade jurídica não pode ser confundida com a personalidade física dos cooperados. Caso contrário, seria necessária a exigência de uma certidão negativa de protestos de todos os cooperados e não apenas de quem irá ocupar os cargos de gestão. Pois bem, excelências, para finalizar, eu destaco ainda que os artigos 27 a 31 da Lei 8666, que regula o processo licitatório, em nenhum dos artigos há a exigência de uma certidão negativa de protestos para que possam participar do processo licitatório, o que corrobora ainda mais o fato de que as aludidas certidões positivas não trarão quaisquer prejuízos à cooperativa, tampouco sob o argumento de impedimento de realização de contratações ou de participação em processos licitatórios. Por todo o exposto, inexistem motivos para a declaração de inelegibilidade dos candidatos, inclusive o direito pleiteado, o direito que busca se defender dos candidatos, foi, como dito, parcialmente reconhecido pelo juízo de origem ao deferir parcialmente a tutela de urgência. Tendo tudo isso em vista, excelências, o presente recurso busca a reforma da sentença de origem para que se analise o mérito
pois não houve a perda do objeto da demanda, que é justamente a declaração em definitivo da elegibilidade da chapa 2 e de seus candidatos, e, ao se analisar o mérito, requer a declaração em definitiva dos apelantes, a declaração de elegibilidade em definitivo deles para que possam participar de futuras eleições da Cooperativa Ré. Agradeço a atenção de todos, agradeço a oportunidade de poder participar dessa sessão de julgamento, é a primeira vez que sustento perante essa egrégia corte e, principalmente, utilizando esse sistema virtual. Portanto, agradeço a atenção e a oportunidade concedida por Vossas Excelências e pelo eminente desembargador presidente. Obrigado e ótima tarde a todos. Ok. Desembargador Zucchi. Senhor presidente, eminente desembargador Antônio, eu encaminhei previamente o voto a Vossas Excelências, o fiz no sentido de manter a decisão pela perda do objeto, causa de interesse. Primeiro, quando o pedido de apreciação pelo juiz de primeiro grau para que fosse reconhecida a ilegalidade do ato da desclassificação, o juiz simplesmente acolheu, em parte, para o fim de facultar a substituição dos candidatos consideráveis e inelegíveis no prazo de 2 dias. E, após a substituição, prossiga o certame eleitoral com abertura de prazo para impugnação nos termos do artigo 83 seguintes do Estatuto Social. Pois bem, em momento nenhum ele suspendeu ou atribuiu, concedeu a tutela para o fim de suspender o pleito, e o pleito transcorreu normalmente sem que houvesse a substituição ou sem que houvesse a declaração da ilegalidade do ato de indeferimento da inscrição. Portanto, senhor presidente, posteriormente, inclusive, houve a disposição de agravo da Unimed e não foi acolhida a pretensão da Unimed, e quando o propositor de agravo interno, ele sustentou a perda do superveniente do objeto, porque a eleição já tinha transcorrido. Se a eleição já tinha transcorrido, o juiz não tinha facultado em tutela de urgência pleiteada pelo apelante. Então, senhor presidente, eu estou reconhecendo, sim, a perda do objeto, esvaziamento da ação e estou negando provimento ao recurso. E encaminhei voto às Vossas Excelências e vou fazer a juntada no sistema para conhecimento do outro advogado. Desembargador Antônia. Acompanho o relator, Excelência. Eu também vou acompanhar o relator, mesmo porque não há dúvida que é a perda do objeto em relação de que as eleições já foram. Não se pode não querer o que se quis, pode-se deixar de querer. Ora, se nós julgarmos procedente a ação dele, qual seria a consequência? Só perdas e danos, tá certo? Ainda que se julgue procedente a ação, ao meu juízo. Mas a ação não tem cunho patrimonial, ele tem cunho apenas declaratório, de que eles têm direito ou não. Então, declarar-se esse direito, nós iríamos apenas dizer, olha, já julgamos, o senhor tem razão, mas não leva, já passou o prazo. Então, é notória a perda do objeto. Eventual composição de danos deverá que sair, se tiver algum prejuízo de ordem patrimonial ou moral, deverão buscá-lo na forma própria, processual própria do direito material. Então, fica assim, julgado. Desprovido do termo do voto do relator. Desprovido, não, perda do objeto, desprovimento por perda do objeto do voto do relator. Tá certo. Obrigado, Obrigado, doutor. Sexto da pauta, apelante. Não, já foi. É o 7º pedido de julgamento, não, 8º. 8º é um voto meu, e acredito que o doutor Rodrigo vai declinar da sustentação oral, porque ele é agravado pela empresa Vale do Rio Verde Armazéns Gerais Limitada. Tá certo? É o voto
Deixa eu pegar aqui. 30. 30, doutor, está assim emendado. Agravo de instrumento. Tá, o advogado está na tela? Doutor Baduzuki quer falar. Pois não, Baduzuki. Ô, senhor presidente, o senhor desculpa, eu estou só balançando a mão aqui. O senhor me desculpa. Ah, tá, tudo bem, achei que queria falar, mas então tá bom. Então o 30 ficou assim, doutor Rodrigo. Agravo de instrumento, embargo de terceiro, penhora, sacas de soja, cédula de produto rural, operação, área e devedor diverso a quem sejou a constrição, decisão mantida, recurso conhecido e desprovido. O senhor fala pelo agravado, está certo? Exatamente, excelência. Então, o senhor está de acordo com a emenda? Perfeito. Então, fica anotada a sua brilhante sustentação oral nesta sessão. Obrigado. E agravo desprovido. Tá certo? Obrigado. Eu estou sendo informado que acabaram os julgamentos. Estava tão bom agora que nós estamos pegando o gosto pela sessão. Espero que o lockdown não suspendam as sessões seguintes, porque com esse lockdown vai ser difícil. Eu estou em isolamento lá no município da Chapada, aqui na chácara, o Baduzuki também está na chácara, o Badora também acho que está fora, então talvez dificulte, talvez o presidente até suspenda as sessões virtuais, mas de qualquer sorte, um prazer em revê-los, ouvir as suas imagens e os seus gestos e vozes, e dizer que vamos estar vivos e terminar essa numa boa.